todos, sejam bem-vindos à nossa aula de Sistemas Digitais. Hoje vamos explorar um conceito fundamental para o design de circuitos lógicos complexos, as máquinas de estados finitos. Eu sou o engenheiro António Almeida e irei acompanhar-vos ao longo desta jornada. A nossa sessão está dividida em 8 tópicos principais. Começaremos com uma introdução e passaremos pelo estudo dos diagramas de estados, analisaremos as máquinas de Moore e de Mealy, aprenderemos como minimizar autómatos finitos determinísticos e, finalmente, consolidaremos o conhecimento com exemplos e exercícios práticos. Para começar, por que precisamos de máquinas de estados? Bem, existem circuitos onde o comportamento das saídas depende de um histórico, ou seja, de estados anteriores. Nestes casos, a saída não depende apenas do que está a entrar agora, mas sim de uma sequência de eventos. Circuitos puramente combinatórios ou sequenciais básicos não conseguem gerir este histórico de forma eficiente sozinhos. Vamos recordar a diferença. Nos circuitos combinatórios, a saída é apenas função das entradas atuais. Já nos sequenciais, a saída depende do estado atual dos flip-flops. Podemos dividir os circuitos sequenciais em simples, com poucas portas lógicas, e síncronos, que são mais complexos e utilizam bastantes portas para gerir a lógica de estado. Imaginem este desafio. Precisamos de um circuito onde a saída Z seja 1 apenas se a entrada W tiver recebido o valor 1 nos dois últimos ciclos de clock. Se isso não acontecer, a saída deve ser 0. Como é que o circuito se lembra do que aconteceu no ciclo anterior? Uma solução puramente combinatória é inviável porque portas lógicas não guardam informação. Usar apenas flip-flops ou contadores isolados também é difícil, pois eles gerem apenas um estado por vez sem uma lógica de transição complexa. A solução ideal é utilizar circuitos sequenciais síncronos configurados como máquinas de estados. As máquinas de estados finitos, ou FSM, são modelos abstratos que representam sistemas que estão num estado específico em cada momento. Elas guardam informações sobre o passado através desses estados, as transições ocorrem sob certas condições e a saída é a atividade resultante. São fundamentais na automação e programação para simplificar sistemas complexos. Estruturalmente, uma máquina de estados tem entradas W, saídas Z e estados internos Q. Temos dois blocos combinatórios. O primeiro calcula o próximo estado, Y, com base no estado atual e nas entradas. O segundo calcula a saída final, Z, com base no estado atual e, por vezes, também na entrada. Vejamos um exemplo simples. Um circuito com dois flip-flops pode ter até 4 estados possíveis. Aqui temos uma entrada W e uma saída Z. Este é o ponto de partida para entendermos como o hardware traduz a lógica de estados. Aqui podemos ver a tabela de verdade que descreve este comportamento. Ela mapeia como as entradas W e os estados atuais de CUM, CUM e CUM2 determinam tanto os próximos estados, I1 e 2, quanto a saída Z. É um mapa lógico do nosso circuito. Muitas vezes, para facilitar a leitura, apresentamos a tabela de verdade de uma forma alternativa, agrupando os próximos estados conforme o valor da entrada W, seja ela 0 ou 1, e isto ajuda a visualizar as ramificações da lógica. Para tornar o design mais intuitivo, em vez de usarmos apenas 00 ou 01, utilizamos nomes simbólicos como A, B e C para representar os estados. Esta abstração facilita imenso o planeamento antes da implementação física. A partir da tabela simbólica, criamos o diagrama de estados. Este gráfico visual mostra claramente como a máquina navega entre os estados A, B e C, dependendo da entrada W, indicando também o valor da saída em cada ponto. O diagrama de estados é, portanto, uma ferramenta visual poderosa. Cada círculo representa um estado e as setas indicam as transições. É a forma mais comum de descrever o funcionamento de um sistema sequencial antes de passar para a eletrónica. Existem dois tipos principais de máquinas. Na máquina de Moore, a saída depende exclusivamente do estado atual. Na máquina de Mealy,
a saída depende tanto do estado atual quanto das entradas atuais. Esta diferença influencia como desenhamos o diagrama e a rapidez da resposta do sistema. Focando na máquina de Moore, nela as mudanças ocorrem na borda de subida do clock. No nosso exemplo, a saída Z será 1 se W for 1 nos dois últimos ciclos. Notem que a saída está dentro do estado no diagrama de Moore. Para definir os estados, começamos pelo estado inicial A, reset. Se W for 0, ficamos em A. Se W for 1, passamos para B. Se W continuar em 1 no próximo ciclo, passamos para C, onde a saída Z finalmente se torna 1. Se em qualquer momento W for 0, voltamos ao início. Precisamos, portanto, de 3 estados. Para implementar 3 estados, precisamos de 2 bits, Y e Y2, já que um bit só permitiria 2 estados. A lógica determinará os próximos estados Y e Y2 com base na entrada W e nos estados atuais. No diagrama de Moore, cada estado tem uma saída fixa. Por exemplo, no estado C, a saída é 1. Se a entrada W for 1, o sistema permanece em C, mantendo a saída ativa. Se W for 0, ele transita de volta para o estado A. Aqui vemos o diagrama completo para esta máquina de Moore simples. Observem como as saídas Z igual a 0 ou Z igual a 1 estão associadas diretamente aos círculos dos estados A, B e C. Este diagrama pode ser convertido nesta tabela de transição. Ela é o guia para o preenchimento dos mapas de Carnot que usaremos para projetar as portas lógicas que alimentarão os flip-flops. O diagrama de tempo mostra a máquina em ação. Vejam como a saída Z só sobe após o segundo ciclo onde W é 1, confirmando que a máquina reconheceu a sequência histórica desejada de forma síncrona com o clock. Agora vejamos a máquina de Mealy. A regra é parecida, mas a saída Z torna-se 1 assim que a entrada atual for 1, desde que o estado anterior também tenha sido o resultado de 1. A saída é mais imediata em relação à entrada. No diagrama de Mealy, a saída Z é indicada nas setas de transição, válvula, Z, e não dentro dos círculos. Isso reflete o facto de que a saída depende da transição que está a ocorrer no momento com base na entrada. Ao observar o diagrama de tempo da máquina de Mealy, notamos que a saída Z pode mudar assim que a entrada W muda, sem esperar necessariamente pela próxima borda de clock para refletir essa alteração na saída, embora a transição de estado continue síncrona. Resumindo as diferenças, na Moore a saída é estável e definida pelo estado. Na Mealy, o estado atual pode gerar saídas diferentes dependendo da entrada W, e as saídas são representadas nos arcos de transição. Esta comparação temporal visualiza como a Mealy tende a responder mais rapidamente, enquanto a Moore é frequentemente considerada mais segura em designs síncronos por filtrar variações intempestivas nas entradas. Existem dois grandes tipos de MEF: as determinísticas, MEF, onde cada entrada leva a exatamente um próximo estado, sendo previsíveis e fáceis de implementar, e as não determinísticas, MEF, onde podem existir múltiplas transições possíveis, sendo mais complexas e usadas em algoritmos avançados. As MEFD são modelos matemáticos com um conjunto finito de estados, um alfabeto de entrada e regras claras de transição. São extremamente eficazes para reconhecer padrões e linguagens regulares de forma simples e direta. Matematicamente, definimos uma MEF D por uma quíntupla, o conjunto de estados Q, o alfabeto I, a função de transição delta, o estado inicial Q0 e o conjunto de estados de aceitação F. A palavra é a sequência de entrada que testamos para ver se é aceito pela máquina. Dizemos que duas máquinas são equivalentes se reconhecerem a mesma linguagem. O nosso objetivo é encontrar a máquina mínima, ou seja, aquela que consegue fazer o mesmo trabalho com o menor número possível de estados. E o que é minimizar? Menos estados significam menos hardware, menos gasto de energia, processamento mais rápido e um sistema muito mais fácil de decorar e entender. O processo de minimização segue passos lógicos. Identificamos estados que se comportam da mesma forma,
criamos tabelas de equivalência, reduzimos esses estados, atualizamos as transições e verificamos se a lógica final permanece a mesma. Antes de tudo, devemos limpar a máquina, eliminando estados inacessíveis, onde nunca chegamos. Estados mortos que nunca levam a um resultado final, e combinando estados equivalentes que produzem o mesmo efeito no sistema. O primeiro passo prático é agrupar. Colocamos os estados finais num grupo e todos os outros estados não finais noutro grupo 2. É a nossa distinção básica inicial. Depois criamos uma tabela de transições para analisar para onde cada estado nos leva quando recebe uma entrada 0 ou 1. O objetivo é ver se estados do mesmo grupo se comportam de forma idêntica. Neste exemplo, notamos que o estado C comporta-se de forma diferente dos outros no grupo G2. Por isso, isolamos o C no novo grupo, o G3. Agora temos 3 grupos de análise. Atualizamos a nossa tabela de transições com estes novos grupos. Verificamos novamente se os membros de cada grupo continuam a transitar para os mesmos grupos sob as mesmas entradas. Ao refinar, percebemos que B e E também se comportam de forma distinta de A e D. Assim, criamos o grupo G4 para B e E. O processo é iterativo, vamos separando até que todos no mesmo grupo sejam verdadeiramente equivalentes. Onde não conseguimos separar mais ninguém, chegamos aos estados mínimos. No nosso caso, os estados finais equivalentes são F, A mais D, C e B mais E. Reduzimos uma máquina complexa a apenas 4 estados funcionais. Finalmente, convertemos essa tabela simplificada de volta num diagrama de estados. O resultado é um sistema muito mais limpo e eficiente que o original. Aqui vemos o resumo visual da equivalência. A máquina original MU e a minimizada M2 são funcionalmente idênticas, mas a M2 é muito mais otimizada. Vamos praticar com um exemplo. Temos aqui uma MEFT e o objetivo é minimizá-la. Observem as transições e os estados de aceitação marcados com um círculo duplo. Primeiro, verificamos: existem estados mortos ou inacessíveis? Não. Então, passamos à criação da tabela de transições para identificar os estados iniciais e finais. Seguimos a lógica de agrupamento, separamos os finais Q4 dos não finais, 0.2. Analisando as transições, vemos que Q1 e Q2 agem sempre em sintonia, tal como Q3 e Q4. No entanto, K0 diverge na entrada Belia, por isso fica sozinho. Construímos então a nova tabela baseada nos grupos. O grupo é menor que 0 é maior, que é o nosso novo estado inicial, é menor que Q2 é maior que o estado intermédio e é menor que Q34 é maior que o nosso estado final minimizado. E vou lá, aqui está o diagrama minimizado. Passamos de 5 estados para apenas 3, mantendo exatamente a mesma lógica de reconhecimento de sequências. Agora é a vossa vez. Tentem minimizar esta máquina apresentada no ecrã. Apliquem o método dos grupos e vejam quantos estados conseguem reduzir. Aqui está a solução do primeiro exercício. Verifiquem se os vossos grupos de equivalência coincidem com este resultado final simplificado. Vamos a mais um desafio. Este diagrama parece mais confuso, mas o método é o mesmo. Foquem-se primeiro em separar os estados de aceitação dos restantes. Confiram a solução. Notem como estados que pareciam diferentes à primeira vista podem ser fundidos se as suas consequências futuras para o sistema forem as mesmas. Chegamos ao fim da nossa sessão sobre máquinas de estados finitos. Espero que a utilidade e a lógica destes sistemas tenham ficado claras. Se tiverem alguma dúvida, podem contactar-me por e-mail ou telefone. Muito obrigado pela vossa atenção e bom estudo.